da sequência, a última parte dessas partes aqui de slide, só para me terminar, né, a explicação, para a gente poder prosseguir. Então aqui tem a gestão de projeto, que é o que eu tenho que analisar a fundo antes de inicializar o meu projeto. Aqui eu tenho então que estar prestando atenção, né, em alguns tópicos aí. Primeiro, os passos iniciais para uma boa gestão. O que eu devo ter aí para uma boa gestão? Eu devo definir a lista de tarefas e pontos de marcação, que foi aquilo que eu mostrei na aula anterior, né? Então eu tenho que saber quais as tarefas vão ser executadas naquele projeto e quais os pontos de marcação em que eu posso fazer. Esse ponto de marcação é marcação referente ao tempo de cada tarefa. Então, até essa tarefa eu tenho que ter, até esse determinado tempo no meu projeto eu tenho que ter executado determinada tarefa. Então, a gente vai trabalhar na prática com isso aí. Eu tenho que estimar também a duração de cada tarefa tem seu tempo. Determinar as relações e vínculos entre as tarefas. Isso aqui eu vou explicar no próximo slide um pouco melhor, porque nós não falamos sobre os vínculos das tarefas, mas eu posso vincular uma tarefa a outra. Eu tenho que construir também a estrutura de composição de trabalho, né? A forma em que eu vou compor aí o meu trabalho para chegar no final daquele projeto com um determinado tempo. Avaliar os recursos do projeto, né? Será que eu tenho recurso aí para contratar, por exemplo, os funcionários, para máquinas, para viagens e assim por diante. Então, os recursos têm que ser avaliados também. Vincular recursos a determinada tarefa. Então, um determinado recurso, por exemplo, um gasto, às vezes, com equipamento, vai prejudicar ou não, né, uma determinada tarefa. Então, eu tenho que saber vincular isso aí. Será que para determinada tarefa eu vou precisar de fazer aquele determinado recurso? Ou posso criar essa tarefa, executar essa tarefa sem aquele recurso para diminuir no meu custo? Então, tudo isso aí a gente tem que analisar. Eu também preciso de otimizar, né, a estrutura do projeto. Tentar fazer, né, o mais prático possível aquela estrutura de forma que vai funcionar beleza. Então esse é o planejamento, né, o principal aí passo, na verdade, os principais passos em que eu tenho que seguir para que o meu projeto aí se desenvolva bem. Passando aqui para o próximo e último slide, é aquilo que eu estava falando, que é o vínculo entre tarefas. Como que acontece o vínculo entre tarefas? Tem 4 tipos de vínculos. O primeiro é a tarefa, né, de fim a começo. Como assim? Eu só vou começar uma próxima tarefa, né, assim que a outra acabou. Antes eu não posso. Então, por exemplo, aqui, ó, uma tarefa não pode começar antes que a outra acabe. Elas são chamadas de anterior, tarefa anterior ou predecessora. Então, se uma tarefa não terminou, eu não posso começar a outra. Por exemplo, às vezes é a pintura de um edifício, né, ou de uma casa. Eu só posso iniciar a pintura assim que o reboco terminar. Então, seria mais ou menos essa tarefa de fim a começo. FC, a sigla dela é muito comum, nós vamos trabalhar bastante com ela. Outra tarefa que é bem comum também é começo a começo. Uma tarefa ela não pode começar antes que comece a outra. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma tarefa e ela for uma tarefa do tipo CC, eu só posso começar ela se eu tiver começado a anterior a ela. Tem uma outra aqui que é afim a fim. Uma tarefa não pode terminar antes que termine a outra. Então, se eu quiser finalizar uma determinada tarefa, eu só posso finalizar até que a antecessora dela finalize. Então, é a tarefa FF. E essa última, que é começo a fim, que não é tão comum, mas é uma tarefa, não pode finalizar antes que comece a outra. É o contrário dessa primeira. Então, eu só posso finalizar uma tarefa se a outra já tiver finalizada. Então, essa aqui, né, a CF, ela não é muito comum. Então, esses são aí, basicamente, os vínculos entre as nossas tabelas. Eu vou fazer o seguinte aqui, deixa eu minimizar e vou abrir o programa aqui para a gente começar a trabalhar. Iniciar todos os programas. Já é aconselhável que vocês já tenham instalado ele, né? No DVD eu vou deixar uma aula ensinando aí a fazer a instalação. Microsoft Office, tem aqui Microsoft Project 2010. Então, vamos abrir o programa para a gente poder estar iniciando e visualizando aqui, né, como que funciona a área de trabalho dele. Eu vou dar uma explicação melhor na próxima aula, já que o tempo da aula está chegando. Eu procuro fazer aulas entre 5 e 6 minutos para que não fique tão pesado e fique mais fácil de você estudar. Então, assim que abrir, na próxima aula eu já explico aí sobre a área de tarefa, de trabalho do programa e a gente começa inicializando.